Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. Vamos ouvir aqui o vereador do PT, Alberto Nery, ele que está aqui na Casa Cidadania e chegou cedo, que é para abraçar e agradecer ao Edivaldo Lima, já que em entrevista à TV Caldeirão, Edivaldo Lima disse que ele está aqui na casa porque deve um mandato a ele do PP. O senhor já abraçou, já agradeceu o seu mandato? Paulão, bom dia a você. Em primeiro lugar, eu acho que Edivaldo Lima é um equivocado. Ele deveria aprofundar os conhecimentos dele mais, que primeiro, houve uma coligação de 3 partidos, o PCdoB, PT e o partido dele, PP. Então, dentro dessa coligação, elege os candidatos mais votados. Então, o partido elegeu 4 candidatos que ele elegeu na coligação e deveria, inclusive, honrar a eleição dele, porque eu quero colocar bem claro, se não fosse a coligação com o PT, ele não seria vereador hoje, porque o partido dele não fez coeficiente eleitoral para eleger um vereador. Então ele é um equivocado, está conversando uma certa bobagem dessa. Eu acho que ele deveria procurar a liderança maior do partido dele, que é a Eliana Boaventura, e pedir uma aula para ele estar conversando certas bobagens. O PCdoB fez parte da coligação e não elegeu ninguém. Se o partido dele junta com o PCdoB, não teria eleito nem ele. Então a pessoa tem que ter coerência, tem que saber falar, tem que ter conhecimento de causa. Nós lutamos, nós estamos aqui graças ao partido que eu faço parte, que nós trabalhamos durante 20 anos para que eu pudesse estar hoje vereador aqui. Então eu agradeço ao meu povo que votaram em mim e ao partido que eu escolhi e nunca mudei de bandeira, sempre fui petista e pertencia a um grupo. Então é isso que é coerência política, não é ser político para defender questões umbilicais e tá botando parentes, filhos no governo municipal. Então isso é política umbilical que não está voltado para o povo. O povo me elegeu para que eu venha aqui defender o interesse da sociedade e não está empregando mulher, filho em governo. Isso é fazer fisiologismo e defender o próprio umbigo. O Edivaldo Lima está com os filhos e a esposa empregada no governo ou a esposa empregada no governo do estado e os filhos na prefeitura municipal? Olha, 2 filhos já estão, o Átila e outros, estão no governo municipal. E tem uma filha que trabalha no SAC e tem uma esposa que trabalha no Detran. Além dos seus PST, que ele tem indicação em algumas escolas. Então é isso que a pessoa tem que ter coerência. Eu coloco claramente, eu não tenho parente nem no governo que eu faço parte, que é o governo estadual, nem governo municipal. Porque não fui eleito para empregar a minha família. Eu fui eleito para defender o povo de Feira de Santana e lutar por melhoria por eles. Então o vereador ele está sendo infeliz quando, em vez de empregar o povo que ele ajudou, ele está empregando apenas os seus familiares? Ele está com uma infelicidade tamanha, porque está olhando apenas para problema pessoal, resolvendo o seu problema pessoal e da sociedade fica para segundo plano. Ele foi claro quando ele disse, olha, o PT deve um mandato a mim, o vereador Edivaldo Lima, ao PP, que se não fosse o PP, se não fossem os meus votos, e citou o seu nome, o vereador Alberto Nery e o vereador Isbel de Ramos não estariam aqui na Casa Legislativa. Eu falo mais uma vez, ele pega a somatória de voto que o PT teve, dos candidatos do PT, da legenda do PT e veja quantos candidatos o PT faria. E pega a somatória do partido dele e veja se ele seria vereador hoje nessa casa, se não fosse a coligação com o Partido dos Trabalhadores. Ele disse que tem 32 anos de sindicalista. Eu juro que com 46 anos eu nunca vi o pastor Edivaldo Lima fazendo nenhuma reivindicação em defesa ou contra os transportes. Ele faz parte do seu sindicato? Olha, nunca fez parte, ele fez parte do Sindicato Salvador, foi diretor do Sindicato Salvador por um período pequeno e ele é uma pessoa que olha o problema de ordem pessoal, que ele foi eleito em Salvador para representar os trabalhadores e aí de forma escondida ele fez um acordo com a empresa, vendeu a estabilidade dele no interior aqui da Bahia. Ele vendeu, isso é grave. Ele vendeu a estabilidade, porque quando nós somos eleitos para representar os trabalhadores, confiaram na gente para representar. A sua estabilidade não é sua, a sua estabilidade é de quem o escolheu. Então você poderia até renunciar à sua estabilidade e pedir demissão da empresa. Não, ele foi lá e fez um acordo com a empresa, vendendo a estabilidade, certo? Para que ninguém soubesse, e posteriormente ele se aposentou como rodoviário.
certo? E nunca fez defesa de trabalhador, nunca eu vi Edivaldo Lima à frente das batalhas, das lutas. O povo de Feira de Santana conhece, o povo da Bahia sabe quem é que tem história, quem lutou por essa classe até os dias de hoje. Então, essa história que tem 32 anos defendendo o trabalhador é só balela. Ele deve estar defendendo a família, e é a lógica dele, a gente respeita, mas a minha forma de fazer política é defendendo aquilo que eu acredito. Ele se equivocou também, a nossa reportagem, quando ele disse que a garagem da Princesinha 18 de setembro é a mesma. Nós fomos lá e vimos que a garagem são dois lugares diferentes, locais opostos. O senhor pode confirmar se é a mesma garagem ou são duas garagens diferentes? São duas garagens totalmente diferentes. Uma, eu acho que você, que é um homem que conhece Feira de Santana, conhece. As imagens mostraram. A garagem da Princesinha é uma garagem bem equipada, bem montada, enquanto a garagem da 18 de setembro é um lixo, né? Não tem um local adequado para que as pessoas possam, o motorista possa ficar, um pátio para que os cobradores possam ficar. Então ele é um equivocado em tudo que ele fala, porque são duas garagens totalmente diferentes. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então o vereador mostrou que está desassessorado e perdido. Ah, com certeza, o povo vai sentindo, vai conhecendo as pessoas no seu trabalho, no seu desempenho e a forma de fazer política, certo? Eu tenho 20 anos de sindicalista e não tenho nenhuma empresa de ônibus, um filho, um sobrinho, nenhum parente meu. Eu usei o meu mandato de presidente do sindicato para empregar um filho em uma empresa de ônibus e não usei também como militante do PT a minha relação com o partido para estar indicando pessoas minhas. Pode ter indicação nossa, de pessoas que nos ajudaram, que contribuíram conosco, mas não lutando em benefício próprio, defendendo o seu próprio umbigo. Caldeirão.